Veja quem foram os 10 melhores jogadores brasileiros da história aqui no canal Mestre em Rankings. Inscreva-se para não perder nenhuma atualização. Na 10ª colocação está o jogador Roberto Carlos, nascido no dia 10 de abril de 1973 em São Paulo. E o jogador Roberto Carlos atuava como lateral esquerdo. Roberto Carlos, sem dúvidas, foi um lateral esquerdo único na história e ele foi um dos primeiros a ter esse estilo de jogo ofensivo do lateral. Ou seja, mesmo atuando nessa posição, ele se lançava ao ataque, gerando perigo aí em mais uma área do campo que antes não era tanto utilizada assim. Bom, na verdade sempre foi utilizada, mas não no estilo de Roberto Carlos. E ele se tornou tão popular principalmente pela sua carreira de sucesso no Real Madrid. Por muitos torcedores e amantes do futebol, ele é considerado o melhor jogador que já passou pelo time, mas isso é opinião que diverge em muitas pessoas. E além disso, ele é um dos jogadores com mais presença na história do verde e amarelo, a seleção brasileira. Afinal, ele é o segundo jogador com mais jogos pela seleção, ou seja, 125. E entre as suas conquistas está 3 vezes a Liga dos Campeões, 2 Copas Américas e uma Copa do Mundo, e além disso uma Copa das Confederações. De fato, Roberto Carlos tem um currículo invejável que muitos jogadores jamais conseguirão atingir. Alguns sim, mas a maioria não. Na 9ª colocação está o jogador Rivaldo, nascido no dia 19 de abril de 1979, em Recife. Rivaldo atuava como médio ofensivo / avançado. Inclusive ele era um jogador bem alto, com 1,87 m, de acordo aqui as minhas fontes, não sei se está correto. Isso é a mesma altura que Cristiano Ronaldo. Ele tinha seu próprio estilo de jogo que era realmente único e muito bonito de se assistir. E ele teve o seu destaque maior aí, principalmente nos seus anos que passou pelo Barcelona. E lá Rivaldo se tornou uma lenda no time e também um ídolo pela torcida. Seu futebol e conquistas tiveram tanto destaque que em 1999 ele levou a maior premiação individual, a Bola de Ouro. E quando chega-se no assunto de seleção, Rivaldo também não fica para trás, já que ele é o 7º artilheiro histórico da seleção brasileira, marcando 35 gols em 74 jogos com a verde e amarela. O jogador Rivaldo fez parte do belo elenco que conquistou a Copa América de 1999 e também a Copa do Mundo de 2002. E ainda não para por aí, ele também ganhou a Champions League com o Milan em 2003. Rivaldo foi realmente um jogador imparável e a sua carreira foi brilhante, inspirando aí muitas gerações futuras. Em 8º lugar está o jogador Romário, nascido em 1966 no Rio de Janeiro. Romário atuava como atacante. Esse com certeza entra também na lista dos maiores jogadores a passarem pelo Barcelona e por lá ele se tornou uma lenda assim como Rivaldo. E sem dúvidas também é um dos maiores artilheiros da história. Segundo ele já quebrou a barreira dos 1000 gols, só que esses números não são oficiais aí confirmados pelos órgãos responsáveis. Mas se ele disse, quem é a gente para discordar? Romário, um jogador excepcional, e quando se fala da camisa verde e amarela, ele já teve algumas conquistas aí, principalmente a Copa do Mundo de 1994, que aconteceu lá nos Estados Unidos, e onde ele basicamente foi o protagonista daquela Copa. Sem ele não se sabe se o Brasil teria ganhado. Ele também conseguiu vencer a Copa América 2 vezes, e além disso é o 4º artilheiro da história do Brasil, com 55 gols em 70 jogos aí pela seleção. Romário realmente fez o seu nome no futebol, tanto em clubes quanto na seleção brasileira, e sempre será lembrado pelos torcedores e amantes do futebol. Ele também levava o apelido de baixinho por causa da sua estatura de 1,67 m, mas o que ele não tinha de altura, ele tinha de futebol, e por muitos é considerado até o maior aí do Brasil, Mas a lista aqui não foi feita por mim, então não posso mudar. Em 7º lugar está o jogador Sócrates brasileiro, nascido em 1954 no Pará.
Apesar de ser um dos jogadores mais talentosos e brilhantes da história do Brasil, ele é um dos poucos jogadores aqui dessa lista que não possui aí títulos oficiais em nível de seleção. No entanto, o impacto de Sócrates vai além das estatísticas de jogo, pois além de ser jogador, ele foi um ativista político e social, promovendo diversas mudanças aqui no Brasil aí, se tornando uma lenda por muitos dos seus feitos. Mas quem viu ele jogar pode dizer e afirma que ele foi provavelmente o jogador com mais cérebro e mais visão de jogo de todos os tempos. Era extremamente inteligente. E uma curiosidade à parte é que ele era um jogador bem alto, tinha aí mais ou menos 1,92 de altura. Ele também conquistou aí a Copa América de 1979, a terceira colocação. Na sexta colocação nós temos o jogador Zico, nascido em 1953 no Rio de Janeiro. Ele atuava como médio atacante, medindo aí seus 1,72 de altura. Zico, assim como o jogador anterior, é um dos jogadores da lista que não possui títulos aí pela seleção brasileira, afinal eles jogaram aí na mesma época também. No entanto, o impacto que Zico teve aí na geração dos jogadores de 1980 foi extremamente grande e disso ninguém pode discordar. E uma curiosidade à parte é que o nome completo de Zico é Arthur Antunes Coimbra. E mesmo não tendo conquistado títulos aí pela seleção brasileira, Zico se tornou aí o quinto melhor marcador histórico com a camisa verde e amarela, com 41 gols em 71 jogos pelo Brasil. Já no nível nacional, ele é bastante lembrado pela sua passagem aí pelo Flamengo, onde conquistou aí a Copa Libertadores e o Intercontinental. Ele fez muita coisa pelo Flamengo e até hoje é considerado como um ídolo pela torcida. Zico, junto à seleção brasileira, ainda conseguiu ficar em terceiro lugar na Copa do Mundo de 1978 da FIFA. Na quinta colocação está o jogador Neymar Júnior, nascido em 1992 em São Paulo, medindo aí seus 1,75 de altura. Neymar é um dos melhores jogadores da atualidade da década de 2010 a 2020 e principalmente agora em 2022 que começou uma temporada incrível. E dessa lista, Neymar Júnior é o único jogador que ainda está atuando. Neymar surgiu como um meteoro lá em meados dos anos 2009 e 2010, revelado pelo Santos, e dali a sua carreira só decolou. Em sua época de maior auge, Neymar foi até considerado aí por muitos como um nível maior de que Messi e Cristiano Ronaldo, mas por um curto período de tempo. Afinal, Neymar passou por várias lesões aí e meio que deu uma caída. Inclusive chegou a disputar a bola de ouro junto com Cristiano e Messi por algumas vezes. E mesmo nunca tendo vencido uma Copa do Mundo desde que começou a atuar na seleção brasileira, Neymar é um dos mais importantes a vestir a camisa verde e amarela. Afinal, ele é o segundo maior artilheiro da história, com 64 gols em 104 jogos pela seleção. E atualmente no 1 contra 1, nenhum jogador chega ao nível de Neymar, nem mesmo Messi e Cristiano Ronaldo. Neymar conquistou muitos títulos nacionais, internacionais e continentais. Entre eles está aí a UEFA Champions League pelo Barcelona e também a Copa Libertadores aqui na América do Sul. E junto à seleção brasileira, Neymar foi o jogador que marcou o gol que tornou o Brasil campeão dos Jogos Olímpicos pela primeira vez na história. E de todos os títulos a se conquistar, só falta a Bola de Ouro e a Copa do Mundo para Neymar. Ele tem uma última chance aí, se é que ele vai parar nessa Copa, que é essa de 2022. Se ele ganhar, quem sabe ele não leve a Bola de Ouro junto. Vamos torcer, né? Na quarta colocação está o jogador Ronaldinho Gaúcho, nascido em 1980 no Rio Grande do Sul, medindo aí seus 1,82 de altura. Ele atuava como médio ofensivo e ponta. Eu acho que todo mundo concorda que Ronaldinho foi o jogador mais habilidoso da história. O seu futebol era bonito de se assistir. Particularmente eu também tenho essa opinião. Eu acho que nenhum chegou a superar a habilidade que Ronaldinho tinha com a bola. Inclusive muitas pessoas dizem que Ronaldinho poderia ser o melhor jogador da história, mas decidiu não ser.
Inclusive, se você não sabe, ele deu assistência para Messi no seu primeiro gol pelo Barcelona. Ronaldinho tinha muita criatividade, ele criava passes, criava dribles, ele criava de tudo. O seu futebol foi uma revolução aí na era moderna do futebol atual. Inclusive, ele também está no Hall da Fama do Barcelona, afinal foi um dos melhores jogadores a passarem por lá, junto a Messi. Tanto é que Ronaldinho chegou a conquistar a Bola de Ouro em 2005, naquela época ele estava voando muito, mas logo depois a sua carreira começou a declinar aí rapidamente. Talvez ele tenha sido mais jogador do que atleta, mas como dizia Romário, talvez se eu tivesse sido mais atleta eu não teria sido tão feliz. Bom, já passou e foi bom a gente ter aproveitado tudo isso que Ronaldinho teve a nos oferecer. No entanto, mesmo tendo uma curta carreira, Ronaldinho tem um currículo e um histórico muito invejável e que muitos jogadores jogando mais tempo não irão ter. Ele conquistou uma Copa do Mundo, Copa América, Copa das Confederações e a Champions League também. Além disso, ele é o 8º maior artilheiro pela seleção brasileira, marcando aí 33 gols durante as suas atuações. Imagina se a carreira dele fosse um pouco maior, certamente seria o melhor da história. Na terceira colocação nós temos o jogador Garrincha, nascido em 1933 no Rio de Janeiro. Seu nome real era Manuel Francisco dos Santos e media aí 1,69 de altura, ou seja, era bem baixinho mesmo. Talvez seja por isso mesmo que ele levou o apelido de Garrincha e além disso era conhecido como o Anjo das Pernas Tortas. Garrincha, junto à seleção brasileira, venceu aí a Copa do Mundo por 2 vezes, em 1958 e 1962. Era a mesma seleção ali de Pelé também. No entanto, em 1962, que foi a Copa do Chile, ele teve um protagonismo maior, já que o Pelé estava lesionado. Então ele levou o Brasil à vitória. Na verdade, Pelé estava na Copa, mas em um jogo contra a Tchecoslováquia acabou aí se lesionando. Sem dúvida, um dos melhores jogadores do mundo, da história do Brasil e da América do Sul. Na segunda colocação está o jogador Ronaldo Nazário, mais conhecido como Ronaldo Fenômeno, nascido em 1976 no Rio de Janeiro e atuava como atacante. E assim como Ronaldinho Gaúcho, ele poderia ter sido um dos melhores jogadores da história, poderia ter sido o melhor na verdade, essa era a opinião de muitos. No entanto, o que impediu Ronaldinho Gaúcho foi festas, álcools, bebidas, etc. E o que impediu Ronaldo Fenômeno de ser o melhor da história provavelmente foi a lesão em seu joelho, que não lhe permitiu mais alcançar aí tudo que ele queria conquistar. Ronaldo Fenômeno era um jogador extremamente inteligente e com altas capacidades. Capacidade de driblar, de chutar e marcar gols com muita facilidade. Passava por todos antes que eles mesmos vissem. E ele é considerado também aí o 3º maior artilheiro de todos os tempos pelo Brasil, com 62 gols aí pela seleção brasileira. E, inclusive ele passou muitos anos sendo o artilheiro do campeonato em apenas uma edição, marcando aí 15 gols em apenas uma edição de Copa do Mundo. Ele foi superado apenas em 2014 pelo alemão Miroslav Klose. Ronaldo Fenômeno também passou por grandes clubes como Real Madrid, Barcelona e Inter de Milão, mas não conseguiu conquistar nenhuma Champions League. E pelo Brasil ele conseguiu vencer a Copa do Mundo 2 vezes, sendo aí 1994 e também a de 2002 contra a Alemanha, onde ele marcou os 2 gols da final. Além de ter ganhado também aí a Bola de Ouro 2 vezes. Se não fosse aquela lesão no joelho, a gente teria um Ronaldo Fenômeno mais fenomenal ainda hoje em dia, na história do futebol brasileiro e mundial. E a primeira colocação não poderia ser diferente, é dele mesmo, Pelé, ou seu nome completo, Edson Arantes do Nascimento, nascido em 1940 e medindo aí 1,73 de altura. Ele atuava como meia atacante. Para muitos ele é o melhor jogador que já existiu em toda a história do futebol. Para muitos não é, né? Mas de qualquer forma ele levou o título de rei do futebol. Então disso ninguém pode discordar e tirar dele. E se alguém quiser tomar o posto de rei do futebol do Pelé, ele vai ter que ter pelo menos aí 4 Copas do Mundo no currículo e no histórico. Afinal Pelé tem 3, a de 58, 62 e 70. No entanto a de 62 foi a que ele se lesionou e teve aí um menor
protagonismo, mas isso não tira o fato de que ele estava na seleção e a lesão não foi culpa dele também. Pelé ao lado de Garrincha fizeram o terror de outras seleções pelo mundo. Pelé defendeu a camisa verde e amarela por 92 vezes e nesse meio tempo ele conseguiu marcar aí 77 gols aí. E o único que chegou a ameaçar esse recorde de Pelé foi Neymar, que inclusive tem a chance de bater o recorde de Pelé nessa Copa, né? Vamos ver como vai ser a atuação dele até lá, aí no final do ano. Mesmo conquistando vários títulos e 3 Copas do Mundo, o único jogador até este feito, Neymar se aposentou bem jovem em 1977, também por causa de uma lesão. E segundo o Guinness Book, ele possui o maior número de gols marcados na história do futebol por apenas um jogador. Alguns discordam, outros não, né? E aí cabe a cada um achar o que quiser. Da era mais antiga, Pelé era o mestre dos gols, o artilheiro. Da era moderna, tá aí Cristiano Ronaldo. Mas tá aí Pelé para vocês ocupando o top 1 dos maiores brasileiros aqui da história do futebol. Inscreva-se no canal, ative as notificações e é isso, Mestre em Ranking para vocês. Valeu!